disse que as aulas de física precisam ser chatas e muitas vezes não fazer sentido para os jovens. As aulas de física podem ser muito mais leves e divertidas do que imaginamos. Elaborando propostas significativas que se relacionam com os contextos dos estudantes, conseguimos desenvolver competências como leitura, pensamento crítico, raciocínio lógico, argumentação científica e resolução de problemas. Além disso, promovemos a alfabetização científica e o pensamento computacional. Para tornar a física mais acessível e envolvente, é fundamental identificarmos as principais barreiras que fazem a física parecer difícil. No encontro de hoje, iremos apresentar estratégias pedagógicas para facilitar a compreensão, utilizando exemplos do cotidiano para explicar os conceitos mais complexos. Olá, querido educador e educadora. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Saraiva, Ática e Scipione fazem parte. E hoje estamos recebendo nosso querido professor Bongiorno, autor da obra de física da coleção Identidade Saraiva. E também Thomas Hirayama, editor sênior do editorial PNLD da Saber Educação. E para quem não sabe, o professor José Roberto Bongiorno é bacharel e licenciado em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, professor Carlos Pasquale. Atua como professor de Física e Matemática. Preparem-se para uma conversa enriquecedora e cheia de dicas valiosas sobre o tema Desconstruindo o Mito, tornando a física acessível e interessante. Buongiorno, Thomas, sejam muito bem-vindos. Bora para o nosso bate-papo de hoje? Obrigado, estamos à disposição, mas gostaria que não fizessem perguntas difíceis. Não, são todas que a gente já estava aqui conversando no making off e tenho certeza que fazem parte da realidade dos professores também, né? E, bom, vou começar, para quebrar o gelo, começar o nosso bate-papo. Qual seria, na visão de vocês, de onde que vem essas barreiras, essas principais barreiras que fazem parecer o ensino de física tão difícil para os estudantes e, na verdade, não deveria ser, né? E aí, emendando nisso, que tipo de estratégia pedagógica poderia ser pensada e também é sugerida ali na obra de física para lidar com essas barreiras que criam esse grande mito de que a física é uma coisa difícil? O que vocês poderiam dizer a respeito dessa primeira provocação aí? Eu gostaria de tentar responder, em primeiro lugar, colocando assim a atuação do professor. Para desmistificar o ensino da física, eu acho que o professor ele deve ter confiança e entusiasmo para lecionar física. Para isso, eu acho que o professor ele precisa ter conteúdo, ele precisa conhecer a matéria que ele vai lecionar. Ele precisa ter forma, é um jeitão de dar uma aula diferente, cada vez mais reduzindo o tempo da aula, deixando o estudante trabalhar mais em grupo. E o professor precisa ter equilíbrio, moderação, prudência, autocontrole. E o professor também, um fato fundamental, é que ele precisa ter diálogo com o livro didático. Se ele tiver diálogo, os estudantes vão começar a gostar também mais do livro e também gostar mais da física. Thomas, quer complementar? Eu acho que usar o contexto dos próprios estudantes, né? Colocar uma linguagem mais jovem, isso daí contribui muito, porque hoje em dia temos muitas concorrências, assim, com o celular, YouTube, essas coisas. Então, tem que conversar com o jovem, né? E eu gostei do que vocês comentaram, porque eu consegui identificar 3 palavras-chave que são muito presentes na discussão da educação hoje em dia, que é metodologia ativa, contextualização, acabou de colocar, uso de tecnologias,
E a formação continuada do professor. Essa ideia de que é um profissional em crescimento e o tempo todo surgem novidades no meio que precisam ser apropriadas por esses profissionais para que ele esteja adequado, né, ao contexto. Isso, e trabalhar também, assim, temas bem contemporâneos para mostrar aonde que a física é utilizada. É isso que o estudante deveria aprender realmente. Então, pegando esse ponto aí, podemos trazer aí alguns exemplos que vocês lembram aí de cabeça mesmo, que fazem parte do cotidiano e que vocês utilizaram na obra Identidade Saraiva Física e que acaba servindo para explicar conceitos físicos mais complexos. Vocês conseguem lembrar, assim, rapidamente alguns exemplos que aparecem ali na obra? Assim, situações do cotidiano e que a partir delas consegue desenrolar ali uma explicação de trazendo algum conceito da física. Bom, que eu lembro assim de cabeça, 2 bons exemplos é que a gente trabalhou com IA, que hoje em dia tá bombando aí, né? Uhum. E a gente tem muito esporte, coisas que vão chamar a atenção dos jovens mesmo, né? A questão do movimento, Isso. né? Uhum. E aí, essa questão da tecnologia também, a utilização de tecnologias digitais, dá para fazer uso? Como é que isso aparece ali na obra? Eu sei que tem podcasts, tem vídeos, o que mais que tem aí? Que a gente pode ver. Para que também a gente prepara o estudante, principalmente com essas fake news aí, essas notícias falsas, envolvendo muitos conceitos de física, para que o aluno perceba que aquilo não é correto. Então, a gente trabalha isso também mostrando na nossa obra. E a gente até comentou antes aqui da gravação essa diferença entre uma informação rápida que a gente recebe de redes sociais e uma informação que ela é construída, né, por meio da experiência pedagógica e que, de repente, daqui a 10 anos esse estudante vai se deparar com uma situação real de aplicabilidade daquele conceito que ele viu na aula de física lá atrás, que é bem diferente de você sabia que é muito, muito superficial, né? E nós temos também, assim, notícias e a gente tenta mostrar que o estudante, ele tem que acreditar na ciência. É a ciência que vai ajudá-lo na vida. A gente toma como exemplo aí muita gente sendo contrário à vacina, tudo, mas acreditar na ciência. A ciência está para trabalhar em função do ser humano. Esse é outro ponto importante, né? E a questão do letramento científico. E onde é que entra a prática? Experimentos práticos, experimentos simples. Como é que isso pode despertar o interesse do estudante? Acho que o Thomas pode explicar muito bem isso aí. Temos uma sessão de prática. Se eu não me engano, em todas as unidades a gente tem essa sessão, ela aparece. E desde os mais simples, agora não vou lembrar de cabeça assim, mas temos uma variedade muito grande de práticas que o professor consegue realizar na sala de aula. Vocês diriam que o uso de experimentação, de prática, seria uma forma de quebrar um pouco desse véu, desse mito que há de dificuldade que colocam em cima do ensino da física? Essa parte da mão na massa, de metodologias ativas? Eu tenho certeza que a prática contribui bastante para melhorar o ensino da física. Um problema a gente encontra durante as aulas que a gente tem. As escolas, às vezes, não estão preparadas com o laboratório para exercer bastante a prática da física. Mas no nosso material, a gente tem práticas também que você utiliza práticas virtuais para trabalhar. Então, acho isso ajuda bastante o estudante. Já juntando com a pergunta que você havia feito De sobre tecnologia, isso, né? Isso. E é isso, né? A realidade do Brasil, da escola pública, é muito discrepante, tem muitas diferenças, então tem redes muito bem
equipadas e outras redes que não têm o mínimo necessário ali, né? E a obra didática acaba surgindo como uma alternativa, dando insumos ali para o professor trabalhar experimentos simples, atividades que dê para ser feita ali em sala de aula, que não tem aqui necessariamente para um laboratório. E eu acredito que a obra didática cumpra esse papel de munir o professor desses insumos. Ou estou enganado? Não, eu acredito que sim. A obra didática, ela contribui bastante para isso aí. Ela ajuda porque o estudante, ele não tem os materiais para fazer o experimento na prática. Então, ele vai fazer tudo virtualmente, tá? Muito bom. E aí eu fico pensando, né, que tipo de... Pensando no professor de física, e que pode ser um professor que vem da matemática e vai dar aula de física, ou que é alguém não formado em física e precisa lidar com essa aversão, esse medo que o estudante tem, que tipo de sugestão vocês poderiam dar para esse professor lidar com essa dificuldade que o estudante tem em relação ao ensino da física e aí da ideia de ser muito conceitual, muito difícil? O grande problema que eu vejo no ensino da física é que a maioria dos professores não tem formação em física. Então, isso dificulta um pouco o trabalho com física. Mas eu vejo assim, a gente trabalhar o básico da matemática na física ali. E por isso, às vezes, a gente sugere que, por exemplo, vamos supor, eu vou começar um curso de física com mecânica. Mecânica tem muito conhecimento de matemática. Vai função do primeiro grau, função do segundo grau e assim por diante. Que ainda o estudante não foi muito bem preparado no ensino fundamental 2. Então, às vezes, até na nossa obra, a gente tem, aliás, o professor tem a possibilidade de não começar o curso, por exemplo, com mecânica. Ele começa com termologia ou com ótica geométrica e depois ele vai trabalhar a parte de mecânica, que já envolve mais conceitos de matemática. Então, a obra possibilita esse trabalho do professor. E aí a gente pode voltar naquela questão do professor professor que dialoga com o autor do livro. E não necessariamente vai seguir aquela sequência, mas pode mudar a sequência de acordo com a sua realidade, né? Justamente, isso eu acho que é fundamental. Eu já trabalhei em escolas que a gente começava o curso de física com termologia. Numa outra escola, começava com ótica geométrica. E depois a gente começava com um assunto mecânica. Quer dizer, trabalhava os 3 primeiros meses com esses assuntos, que não envolviam muita matemática. E depois, se o estudante já estudou esse assunto em matemática, aí em física ele vai continuar a utilizar essa parte aí. E aí a gente volta mais um pouquinho lá no começo da nossa conversa da questão da formação continuada, né? Então, quanto mais esse professor ele se prepara, ele faz cursos, ele se aprofunda em algumas temáticas, tanto da área da pedagogia, questão de metodologia, didática, mas também da área da física mesmo, ele vai se sentir mais seguro para trabalhar essas coisas e fazer essas alterações que vão adaptar a obra à sua própria realidade, né? E na fala do senhor me veio também a palavra interdisciplinaridade. É um pouco por aí também? A interdisciplinaridade caberia nessa ideia? Eu acho que De cabe conversar. bastante nessa ideia, conversar com o livro didático. E também uma outra sugestão importante. O melhor lugar para a gente aprender a lecionar é a própria escola. É na escola que os professores têm que trocar experiências para aprender a lecionar. Por exemplo, se eu estiver conversando com você, você também é professor de física. Nós vamos treinar para dar uma aula. Às vezes você vai dar uma sugestão que a minha aula vai melhorar. Então, o professor sempre pode melhorar o tipo de aula que ele está dando. Então, a gente tem que trocar experiências entre nós.
Cada um aprende um pouquinho com o outro assim, e o objetivo principal é o estudante. Cada vez mais a gente tem que trabalhar a física do jeitão que ele gosta. E a sala do professor, né? Resgatar esse lugar da sala do professor como um lugar de encontro e de trocas. Eu comentei, vou comentar novamente aqui ao vivo, né? Desse encontro que eu tive com um professor de física. Eu sou de filosofia. E ele veio com a proposta de trabalhar o conceito de tempo. E ele trabalhando dentro da física o conceito de tempo, mostrando vídeos para os estudantes e pedindo para eles avaliarem qual a sensação de tempo nesses vídeos. E eu trabalhando o tempo numa perspectiva filosófica. Então, esse lugar de encontro, de conversa entre os professores da mesma área e também de áreas diferentes, certamente, como o senhor disse, é enriquecedor. É fundamental. Fundamental. Eu vejo assim, por exemplo, o Einstein, ele trabalhava muito o erro que ele cometia. E a nova ciência do cérebro mostra que quando você erra, o cérebro cresce mais do que quando você acerta. Então ele trabalhava os erros que ele cometia. Ele cometia um erro, ele trabalhava em cima daquilo para melhorar. E eu acho que é isso, essa resiliência que a gente tem que mostrar que o aluno deve ter. Se ele tiver resiliência, porque estudar não é fácil. A gente tem que ter vontade, determinação. Então, trabalhar também o erro que o estudante comete. Sim, o erro faz parte do aprendizado, né? Ninguém vai sair acertando tudo de primeira. Então, precisa errar. E com o erro a gente aprende e acaba tocando até em aspectos emocionais também, socioemocionais. Como lidar com o erro? Muitas vezes pessoas desistem diante do erro, mas o erro pode ser um caminho para melhoria. Para novas descobertas, né? E como a gente estava conversando também antes de entrar no ar, os vários caminhos de resolução de um mesmo problema, às vezes o mesmo problema tem mais de um caminho. E nem sempre precisa ter o mesmo fim, né? Dependendo do problema. Então, isso daí é muito importante ser trabalhado também. Maravilha, gente. E para a gente então encerrar esse nosso rápido bate-papo, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os professores aí de física, para os educadores e educadoras de física aí do Brasil? Gostariam de deixar alguma mensagem final? Eu inicialmente... Essa pergunta acho que é a mais difícil de todas. É a mais difícil. Que acaba abrindo demais. Mas uma... Gostaria de agradecer inicialmente a atenção de todos e tentar trabalhar, porque na minha profissão, o que a gente encontra de importante, quando a gente encontra com ex-alunos, aí o aluno chega e fala, ô mestre, não sei o quê, né? É uma satisfação enorme. A profissão é difícil, é muito difícil e cada vez tem ficado mais difícil. Mas a sugestão é trabalhar com vontade. O professor precisa ter, assim, vontade de dar aula. Isso ajuda bastante. Dar aula com alegria, com motivação. O estudante percebe quando o professor gosta de dar aula. Então, motivar os estudantes, incentivar sempre, principalmente aqueles, às vezes, com mais dificuldade. Mas nunca esquecer também do estudante que tem um potencial maior. A gente incentivar também esse estudante para que ele deslanche cada vez mais. Perfeito. E Thomas, quer alguma palavra final para a gente encerrar? Acho que o professor Bongiorno já falou tudo aí. Roubou as suas palavras. Sim. Então, Tá ótimo, gente. É isso mesmo, é um bate-papo, é uma troca. E eu só tenho mesmo a agradecer, né, pela presença de vocês aqui, pela disponibilidade. Até bati no microfone, desculpa. Desculpa a produção. E foi um bate-papo muito enriquecedor. Sairemos dessa live melhores do que entramos, com mais insumos, mais insights.
E obrigado pela contribuição de vocês para a educação pública brasileira. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Sucesso a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre a nossa coleção do PNLD Identidade Saraiva, incluindo a obra de física, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras. Até mais!